Olá pessoal, aqui é Carolina Santana e eu voltei para a gente resolver aquelas questões que eu prometi lá na rota de aprendizagem, lembra? Lá atrás, no dia da rota, eu mostrei para você algumas questões da sua banca que era para você ir com coragem lá para as gravações. Agora, eu acho que vocês já estão aí na reta finalíssima, às vésperas da sua prova, que é no dia 27 de agosto, e nós vamos fazer algumas questões que é para você ficar tranquilo, que é para você ficar tranquila em relação àquilo que a sua banca vai cobrar de você no dia 27. Vamos juntos? Agora, então vamos lá. Vamos começar com o primeiro texto. Vamos lá, olha. Videiras de cristal. Bem mais tarde, quando o dormitório coletivo envolvia-se nas sombras e ouviam-se apenas os roncos e os espaçados gemidos dos enfermos, permeando o calor rançoso das respirações, Jacobina e Ana Maria Hofstadter estavam à janela olhando as luzes da cidade. Pouco a pouco se apagavam e a fímbria de pontos luminosos às margens do rio transformava-se num cordão móvel de uma sinuosidade ágil, como se alguém inconstante traçasse sucessivas linhas de um contorno. Haviam dividido o pão da avó Miller e o mastigavam sem fome. Nunca aceite nenhuma violência, disse Jacobina, despertando de uma longa mudez. Aceitar a violência é negar a própria vida. Aqueles homens que violaram você ao lado da cruz, eles um dia pagarão. Ana Maria estremeceu. Desde o acontecido do arroio, nunca mais falaram no assunto. A senhora acha que um dia eu vou casar? Ana Maria sentiu logo que não deveria perguntar isso. Por que não irá casar? Por que não? Irá casar igual a Maria Sé. Jacobina voltou os olhos para Ana Maria. Sei o que você está pensando, mas uma coisa eu lhe asseguro. Você é tão virgem como Maria Sé era antes do casamento. Só em sua cama, enrolada no exíguo cobertor, que deixava os pés de fora e batendo o queixo de frio, Ana Maria pensava no jovem Albert. Sempre acompanhando o tutor Robinson, o ruivo, Albert foi ocupando um lugar no Ferrabras e não apenas nos corações dos chefes. Jovem como uma figueira de 1 ano, tinha o olhar caído e triste de um homem de 40. Gostaria que ele estivesse ali, junto com elas. Ele as protegeria. E adormeceu pensando, a saudade é a verdadeira medida do amor. Silêncio assim, né? Depois de um texto desse. A sua banca usa contos, a sua banca usa texto narrativo. Em muitas bancas, isso não acontece ou acontece aí de um jeito bem pouquinho, porque as pessoas gostam de usar mais os textos dissertativos, mas a sua banca não. Ao ler o seu texto, eu acabei fazendo a questão de número 1, porque era muito difícil eu não fazer para ler com você. E também é muito esquisito eu começar da questão 1 sem ler o texto. Então, vamos ver que questão era essa. Olha lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 2, 7 e 26 do texto. Então, olha só. A primeira parte do preenchimento é se o verbo ouvia-se no singular ou no plural. Então, se a gente voltar lá, olha. Bem mais tarde, quando o dormitório coletivo envolvia-se nas sombras e depois vem apenas os roncos e os espaçados, então nós vamos saber que é plural. Se é plural, eu elimino letra A, letra C e letra E. O que eu quero te falar? O que é importante para mim contar para você? Concorda comigo
que nesse caso aqui, você pode começar em qualquer uma desses preenchimentos, comece você naquilo que lhe parecer mais fácil. Você pode simplesmente ignorar lá a primeira e começar pela segunda ou pela terceira, tá bom? Então, olha só, a última nós não precisamos nem ler, ó. Já deixava no singular. Quer ver? Olha lá na linha 26. Só em sua cama, enrolada no exíguo cobertor que deixava. O cobertor deixava os pés de fora, viu? Então aqui é singular mesmo. Se você começasse pelo último, você eliminaria somente letra A e letra E, já que na letra C também tem deixava aqui, ó. E depois eu tenho aí, no segundo preenchimento, o singular e o plural de novo, olha. Transformavam-se ou transformava-se, né? Então, voltemos, olha só. O segundo preenchimento, ó. Pouco a pouco se apagavam e a fímbria de pontos luminosos às margens do rio, a fímbria transformava-se num cordão móvel. Então, é singular. Por isso, a resposta é letra D. Ok? Então, lá na hora da prova, você pode começar. Na hora que você vir essas lacuninhas, é claro, você pode não ler o texto, já faz a questão de número 1, depois aí você vai ler o texto, tá? Isso é uma característica da sua banca, sempre vai ter isso, ok? Não sei se você se lembra, mas lá na rota, o texto 2 vai ter preenchimento, só que aí vai ser de crase, tá? Questão de número 2, assinale verdadeiro ou falso nas afirmações a seguir. Olha só. Na oração, o mastigavam sem fome, linha 10 e 11, a gente pode até voltar lá. Ó. Haviam dividido o pão da avó Milha e o mastigavam sem fome. Ok? Na oração, o mastigavam sem fome, o sujeito é indeterminado. E o objeto direto é expresso pelo pronome o. Ok? O objeto, né? O objeto direto é o pronome o mesmo. O mastigavam sem fome é o pão. Né? Então a gente faz essa retomada aí, ó. Haviam dividido o pão da avó Milha e mastigavam o pão sem fome. Agora, né, essa primeira é falsa, né? Porque não é, né, não se trata aqui do sujeito indeterminado. Então, se aqui é falso, observe você que eu elimino letras A, letra B e letra E. Agora, vamos lembrar que o objeto direto está claro lá no pão também. O retoma o pão, né? Isso aí também tem que ficar bem claro. Então, pronto. Eliminamos 3. A segunda não precisa a gente ler, porque ela é verdadeira, olha. Na oração, uma coisa eu lhe asseguro. O sujeito é o pronome eu, né? Quem assegura eu. E o objeto direto, uma coisa, né? O que é que você assegura? Quem assegura alguma coisa, né? Só que aqui acontece que o objeto vai ser uma coisa mesmo, né? E o objeto indireto é expresso pelo lhe. Quem assegura algo para alguém. Então, ó, assegura algo para alguém, esse alguém é o lhe, certíssimo, tá? O grande determinante da nossa expectativa é o último mesmo, né? Vamos ver o que vai dar aqui, olha. Na oração, ele as protegeria. O sujeito é o pronome ele e o objeto é expresso pelo pronome as. Né? Quem protege, protege alguém. Protege as meninas, né? Então, protege as. Isso aqui também é verdadeiro. Portanto, a resposta da prova é a letra C. Quem tem dúvida nisso vai ver a aula de regência lá, não é?
Essa prova serve para ver o que você viu bem visto e o que você viu mal visto. O que você tiver visto mal visto, vamos por assim dizer, volta lá. Tá? Tá dando para acompanhar? É difícil? Não. A prova é fácil, só precisa de atenção. Ok? Então vamos para a questão de número 3. É uma questão de vocabulário. E aí, gente, aí não tem conversa. Questão de vocabulário. Tem que ver como é que você anda aí no seu, né? O que você anda falando, como que você anda falando, né? E aí é algo que é de construção. Não tem como decorar e não pode usar dicionário, então você vai eliminando também. Olha só. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das palavras permeando, fímbria e exíguo. Como assim, por exemplo, permeando, eu tenho aí, Carol, atravessando, trancando, aguçando, transpassando e assimilando. Eu tô pegando permeando porque eu acho que é o mais fácil dos 3. E, na verdade, tem algumas alternativas que você já descarta, mas permear tem significados diversos, dependendo do contexto mesmo. Então, tem que voltar, pensar e olhar. Ok? Então, por exemplo, na linha 3, vamos achar lá, ó. Olha só. Apenas os roncos e os espaçados gemidos dos enfermos permeando o calor rançoso das respirações. Então, esse permeando, olha, né? Ele vai ser atravessando, trancando, aguçando, transpassando ou assimilando. Assimilando, aguçando e trancando, não tem jeito, né, gente? Porque você há de convir comigo, olha lá, ó. Os roncos e os gemidos dos enfermos é que permeavam o calor rançoso da respiração. Então, isso aqui é uma linguagem poética. Então, quando eu falo que permeando, atravessava aquele silêncio lá. Então, ele não transpassava o silêncio, porque isso não tem jeito. Aqui no caso, como não, né? Como não, nós estamos fazendo juntinhos e não tem uma outra, a gente já chegou na resposta. Agora, o aluno podia ficar em dúvida entre letra A e letra D. Agora, os roncos e os gemidos não trancam. Os roncos e os gemidos não aguçam. Os roncos e os gemidos não assimilam. Eles atravessam ou transpassam. Então, aqui, se você tiver calma para pensar, ronco e gemido atravessa o silêncio lá do lugar que está, mas não transpassa. Né? Então, se você tiver calma, com um vocabulário você consegue matar essa questão da prova, tá? Agora, fímbria, né? Fímbria. Vamos voltar lá na linha 6, ó. Pouco a pouco se apagavam, né, as luzes da cidade e a fímbria de pontos luminosos às margens do rio. O que seria uma fímbria de pontos luminosos? É quando você vê ao longe, fininho ali. Então aqui vai estar como orla. Orla, a fímbria de pontos luminosos é aquilo que você olha lá na frente e vê uma linha acesa. São edificações, né? São lugares, são fábricas, sei lá, que estão juntas e você consegue perceber. Então, fímbria de pontos luminosos não pode ser montanha, não pode ser quantidade, não pode ser maré e poderia ser linha. Né? A pessoa podia ter dúvida na palavra linha, mas aí a gente eliminaria a letra E por causa da primeira palavra que nós já vimos que permeando não pode ser assimilando, lembra? Só estou dizendo isso porque você pode escolher uma para ir eliminando aí. Então, quem começasse pela segunda palavra poderia ficar em dúvida entre letra A e E. E a última, que é exíguo, na linha 25, vamos dar um pulinho lá, olha. Só em sua cama, enrolada no exíguo cobertor que deixava os pés de fora, né? O que é exíguo? É apertado o cobertor? Não pode. Precário? Não. Exímio é quem é bom em alguma coisa.
É um cobertor enxuto? Não, é um cobertor o quê? Pequeno. Então, se a gente começasse pelo último, o exíguo cobertor que deixava os pés de fora, já tem aí uma grande dica para você marcar que é um cobertor pequeno, mesmo sem saber o vocabulário. E aí, se você começasse pelo exíguo cobertor, você teria a chance de marcar de cara a letra A também. É só para poder te dar um parecer de como fazer essa questão. Ficou claro? Sim? Muito bem. Questão de número 4. O autor do texto usa o pronome você ao invés do pronome tu na narrativa. Se ao invés disso o pronome escolhido fosse tu, várias frases do texto teriam de ser alteradas para fins de concordância. Verdade? Assinale a alternativa que apresenta uma frase correspondente que contém erro gramatical, caso o pronome usado no texto fosse tu em vez de você. Vamos ver devagarinho aqui. Nunca aceite nenhuma violência. Nunca aceites tu nenhuma violência. Certíssimo. Para você essa questão é ridícula, já que lá no sul muitas pessoas utilizam o tu. Né? Quase todo mundo ou em algum momento alguém pronuncia. Eu só estou dizendo isso porque em Minas, nunca. Tu e vós em Minas é como se tivesse tirado da gramática. A gente não usa, tá bom? Então, a primeira, certíssima, né? Nós estamos procurando a que tem erro. A letra B. Aqueles homens que violaram você ao lado da cruz, eles um dia pagarão. Aqueles homens que te violaram ao lado da cruz, eles um dia pagarão. Muito bem. Letra C. Por que não? Irá casar, igual a Maria Sé. Irás casar, igual a Maria Sé. Certinho? Sei o que você está pensando. Sei o que tu estás pensando. Certo? Mas uma coisa eu lhe asseguro. Você é tão virgem como Maria Sé era antes do casamento. Mas uma coisa eu lhe asseguro. Tu és tão virgem como Maria Sé era antes do casamento. É essa, né? Eu te asseguro, tu és. Então, deveria ter alterado as duas aí, e não somente uma. Ok? Bem. Questão de número 5. Observe as seguintes afirmações. Vamos lá. E aí a pergunta é, quais estão corretas? Vamos devagarinho aqui, ó. Se a frase nunca aceites nenhuma violência estivesse em discurso indireto, seria escrita como: Jacobina disse a Ana Maria que nunca aceitasse nenhuma violência. Então, vamos lá. Vamos só relembrar isso aqui. O que é discurso indireto e discurso direto? Discurso direto é quando o personagem tem a voz no texto. No texto narrativo, o personagem fala. Então, o que caracteriza o discurso direto? Geralmente o verbo dissende, ou aquele verbo chamado verbo de dizer, que vai, né, por hora, nos mostrar assim, fulana disse, : parágrafo, travessão, e aí ela fala no texto. O discurso indireto, o narrador fala pela personagem. Então, a personagem não tem voz. Então, a número 1 está correta. Porque, olha só, vamos marcar aqui, ó. Ela disse, nunca aceite nenhuma violência. Se estivesse no discurso indireto, era só dizer, Jacobina disse a Ana Maria que nunca aceitasse nenhuma violência. Se você tiver dúvida de quem falou para quem, é só você voltar no texto. O que está aqui no cômpito, é se a transposição está correta. A número 1 está. Mas se você tem dúvida de quem falou para quem, no texto você resolve isso. E é algo a ser observado mesmo, tá? Se a 1 tá certa, eu só consigo eliminar duas, ó. Que aqui, ó, eu tenho repetido. Agora, vamos ver a 2. A 2 vai dizer assim, ó.
Se a frase, a senhora acha que um dia eu vou casar, estivesse no discurso direto, seria escrita como: Ana Maria perguntou se Jacobina achava que um dia eu casaria. Oi? Tá completamente errado, né? Tá errado porque tá no discurso indireto e dentro do indireto também tem o eu aí, né? Ana Maria perguntou se Jacobina achava que um dia se casaria, por exemplo. Né? Então essa aí tem 2 erros. Qual é a resposta da prova? Letra C, ó. Porque se a 2 está errada, eu elimino letra B e letra I. Entendeu? Se eu tivesse começado pela 2, né? A 2 está errada. Olha só, eu eliminaria letra A, letra B, letra D e letra E. Olha isso, gente. Isso chama maldade na hora de fazer prova. É assim que faz prova. Carol, você nem leu a 3 ainda, mas sou esperta. Então você tem que ter essa maldade. A sua prova sempre tem questões como essa. Eu não estou falando só na de português, não. Isso dá para fazer, ter essa maldade em todas as outras, tá? Olha mais um tiquinho. Olha a 3, então, né? Se começássemos pela 3 agora, vamos lá. Se a frase irá casar igual a Maria Sé estivesse no discurso indireto, seria escrita como: Jacobina disse a Ana Maria que ela iria casar igual a Maria Sé. Certinho. Se eu começasse pela 3, olha, eu eliminaria menos, eu eliminaria só a letra B e letra A. Aí sim, né? Se depois da 3 eu fosse para 2, eu eliminaria D e E e marcaria a letra C. Entendeu? Então, a 5 está resolvida. Ficou claro isso? Tá? Isso é bem importante. E a última questão dessa provinha, né? Nós vamos conseguir fazê-la toda. Eu falei que eu ia fazer algumas, não, vou fazer tudo para você, tá? As 12. Essa última questãozinha é o seguinte. Ela é um clássico dos clássicos. Olha aqui, olha. Assinale a única alternativa em que a partícula que desempenha a mesma função sintática do que em aqueles homens que violaram você ao lado da cruz, eles um dia pagarão. Então, só relembrando essa brincadeira aqui, né? E aí, é a brincadeira trabalhosa, porque você vai ter que voltar nas linhas do texto. Em vez da prova quebrar o galho e copiar os fragmentos lá do texto base e colocar aqui na 6, é aquele dia, aquela hora que você fica na prova batendo folhinha. Vai e volta, vai e volta. Mas o que? Ele tem basicamente 2 funções sintáticas. Ou ele é pronome relativo, quando ele retoma substantivo, como é o caso aqui, aqueles homens que violaram. O que aqui vai, né, retomar homens, que é um substantivo, então ele é um pronome relativo. Ou então, quando se trata de demonstrativo, de conjunções ou de retomada de verbo, ele é conjunção integrante. Então é só pensar o seguinte. Olha lá, nós vamos fazer isso, né? Dá uma olhada lá na sua frase. O que está retomando o quê? Está retomando substantivo? Ótimo, ele é um pronome relativo. Está retomando outra coisa? Verbo, conjunção? Ele é a conjunção integrante. Em todas as alternativas, eu tenho aqui, né, usos de que variado. Vamos olhar lá qual que se assimila com o pronome relativo do enunciado. Entendeu? Clássica. Então, vamos lá. Então, aqui no enunciado, né, nós estamos falando de pronome relativo. Voltemos lá. Olha só. Na letra A, linha 18. Ó. A senhora acha que um dia eu vou casar? Tá retomando quem? Verbo, conjunção integrante. Tá fora. A linha 19. Né? Ana Maria sentiu logo que não deveria perguntar isso. Né? Aqui tá fácil, olha. Se você tirar o logo, retoma verbo. Se você colocar o logo, retoma conjunção. Então, isso aqui é conjunção integrante. Não tem dúvida. O próximo está na linha 20. Por que não? Irá casar, igual a Maria da Sé. Já está no meio de uma conjunção. Então, conjunção integrante. Não tem dúvida. Na linha 26, né?
só em sua cama, enrolava no exíguo cobertor, que deixava os pés de fora. Esse que retoma que? O que? Retoma cobertor. Cobertor o quê? É substantivo. É essa a resposta. Pronome relativo. Tá? Mas vamos olhar só a última comigo aqui, 32. Gostaria que ele estivesse ali junto com elas. Então aqui retoma gostaria, conjunção integrante. Então aqui, ó, cobertor substantivo. Então o que que retoma com a mesma função daqui? Letra D de dado. Até aqui. Valeu? Todo mundo conseguindo respirar um pouquinho melhor? Eu pergunto a você, prova fácil mais ou menos ou difícil? Quem tinha alguma dificuldade e assistiu às aulas belezinha, eu tenho certeza que fechou essa primeira parte. Então, o que que a sua prova é? A sua prova é difícil? Não, a sua prova é trabalhosa. Né? Comigo, juntinho, não fica trabalhosa, porque eu já comecei resolvendo o problema da questão 1. Mas você lá no dia, a questão é trabalhosa, mas não é difícil. Então eu espero que depois que a gente fez, você não tenha dúvida mais. Até aqui, tudo ótimo? Então, ainda no nosso próximo encontro, nós vamos fazer uma outra partezinha da prova. Como a sua prova ela é muito grande, são 26 questões. O que que você vai perceber com uma certa tranquilidade, uma certa naturalidade? Algumas questões vão se repetir um pouco. Né? Eu selecionei algumas questões de uma mesma prova, que também era comprida, também era grande. Né? Essa banca, geralmente os concursos que escolhem a sua banca, escolhem para terem mais questões de língua portuguesa mesmo. Mas vocês vão ver que não é um padrão, às vezes, igual aqui. O primeiro texto foi praticamente não, foi 100% de gramática, né? Porque alguma questão aí é vocabular. Mas dentro da questão vocabular a gente teve que ver a concordância, né, das palavras. Agora, o próximo texto tem coisa sobre texto, então vai variando a cobrança. Então você vai ter uns 3 ou 4 textos ou até mais na sua prova. Uns vão puxar mais para gramática, outros vão puxar mais para interpretação, mas as questões de gramática elas se repetem em alguma medida, tá bom? Então eu espero você para a nossa próxima parte, ok? Até breve. Tchau.